Olá, sejam bem-vindos ao Prime. Hoje nós iremos apresentar para vocês os Prime Blocks e as suas funcionalidades. Para apresentar os Prime Blocks, primeiramente eu tenho que apresentar os novos catálogos da Prime. Todos os catálogos seguem as mesmas configurações e características. Capítulo 1, Grade. Na página da direita, nós temos a imagem das montagens. E na página da esquerda, nós temos a configuração da nomenclatura das montagens. Todos os sistemas da Aluprime usam o mesmo conceito de codificação. Capítulo 2, Perfis. Todos os perfis têm código, peso e descrição. Cálculo de inércias. Aí, no arquivo DWG, apenas estarão exibidos a base dos arquivos, o cálculo e o gráfico em si estão inseridos no PDF. Os componentes com código, descrição e uma imagem meramente ilustrativa. As usinagens com os perfis a serem usinados e os que fazem parte do conjunto dessas usinagens. Então, quer dizer que a usinagem do perfil GRA06 para utilização com GRA05 e GRA012 é essa configuração. São essas usinagens. E aqui em evidência, o código da usinagem significa que a usinagem 1 são essas usinagens frontais com essas características. E toda a parte em achura laranja são os materiais a serem retirados da peça durante o processo de usinagem. Antes do capítulo de montagem, nós temos uma introdução com as variações e tipos de bloco. No caso, o bloco A, corte vertical. E aqui todas as variações possíveis desse bloco. Na sequência do bloco A, vertical, bloco B, vertical, e as suas variações. Depois, corte A horizontal, corte B horizontal e corte C horizontal, totalizando para esse catálogo as configurações e variações possíveis de aplicação nas montagens. Todas as montagens são compostas por corte vertical, corte horizontal e tabela de itens, tanto perfis quanto cálculo de vidros, componentes a serem utilizados, guarnições a serem utilizadas no caso de vidro de 8 ou de 10, no exemplo dessa montagem, e os parafusos de fixação. Iniciando as variações de montagem, vamos usar como exemplo esse guarda-corpo aqui. Um guarda-corpo de corrimão simples com vidro de 8. Quando nós clicamos no bloco, ele aparece duas setas. Uma seta direita com uma barrinha acima, que é a seta de seleção. E uma seta no outro canto mais estreita e pontuda, que é a seta de alongamento. Vocês podem ver que quando eu cliquei no bloco, a parte do vidro e das guarnições que nele vão não são selecionadas, porque são um bloco independente. Por quê? Indiferente da configuração que você monte seu guarda-corpo, por exemplo, o vidro tem suas configurações próprias. No caso do guarda-corpo, você pode usar vidro de 8, 10 ou barrote nesse guarda-corpo. No caso de esquadrias residenciais, você pode usar os vidros dela, ou você pode usar veneziana ou lambril. Tudo isso dentro do próprio bloco. Agora aqui vamos alterar. Ele está selecionado um guarda-corpo simples. No caso aqui,
eu só tenho o corrimão, porque é um guarda-corpo de módulo simples. Também tenho corrimão com conexão, corrimão com J GRA 012. Vamos selecionar essa configuração e ver o que acontece. Perceba que as características de montagem foram alteradas e agora a gente tem um guarda-corpo com corrimão tampado e um perfil de J na parte alta. E vejam que o vidro se manteve. Agora a gente vai selecionar esse bloco e ajustar ele para a nova posição desse vidro. Vejam que toda a lista de componentes e perfis já são atualizadas automaticamente conforme a gente muda as variações e configurações. Então, ótimo, já mudamos a configuração do guarda-corpo. Agora vamos mudar a configuração do vidro. O vidro também tem a seta de seleção. Percebam que eu tenho diversas configurações dentro dele. Ele está selecionado a vidro de 8 milímetros superior. É importante que quando nós formos mudar essa configuração, que a gente se atente não somente à variação que a gente quer, quanto à posição dela na montagem. Então eu vou trocar de vidro de 8 superior para vidro de 10 superior. Percebam que os componentes no canto direito são alterados automaticamente para fazer par com essa nova configuração e nossa montagem já fica quase pronta. Porque percebam que o componente vidro ficou mais curto. Da mesma forma que eu mostrei no bloco anterior, que nós temos a flecha de seleção e a flecha de alongamento, nós também temos essa mesma configuração no vidro. Então, com um simples clique, nós ajustamos ela para a posição correta, preenchendo a folha. Assim como nos guarda-corpos, nas fachadas também existem seleções. Vejam, corte B vertical, nós temos aqui as variações de travessa com coluna. Então, se no caso eu quisesse usar um GRI 09 com GRI 07, eu só escolheria ele aqui e ele já muda a configuração. Nesse caso, eu trabalho com uma travessa mais estreita do que a coluna. E no bloco horizontal, o ajuste é o mesmo. Com um clique, eu consigo selecionar GRI 07 com GRI 09. Nesse caso, eu tenho tanto corte vertical quanto horizontal com a mesma configuração. Assim como no guarda-corpo e na fachada, nos sistemas residenciais nós também temos os Prime Blocks. Vou colocar como exemplo esse mão de amigo do corte B. Vejam que quando eu seleciono ele, aparecem todas as variações de mão de amigo que eu tenho para aplicação. Slings, convencionais, etc. Aí vamos colocar um reforço para mostrar para vocês. Vejam que o reforço ficou para a parte externa. Vamos supor que eu queira colocar ele para a parte interna. Com um clique, eu altero. Vamos supor que eu queira ele sem o reforço interno. Mais um clique e eu altero. Eu voltei a configuração toda para inicial para que a gente possa fazer os ajustes e mostrar na prática como os Prime Blocks facilitam a vida dos técnicos. Nesse exemplo, eu vou falando e fazendo para que a gente possa ter uma noção do tempo que demora para fazer todas essas mudanças, ok? Então, eu vou selecionar aqui, vou mudar para GRA 01 com o GRA 012, que é o conjunto de corrimão fechado, módulo simples, com o J superior. Como eu fiz no exemplo anterior, vou ajustar a posição do vidro.
Agora eu vou ajustar a configuração do vidro para vidro de 10 superior, também como no exemplo anterior. Vou alongá-lo para preencher o espaço definido para ele. Vou no inferior, também alterar a configuração dele de 8 inferior para 10 inferior. Cortes verticais corrigidos. Agora vamos para os cortes horizontais. Da mesma forma, vou clicar aqui no vidro, de 8 canto direito para 10 canto direito. Ajustar o comprimento. Oito canto esquerdo para 10 canto esquerdo. Novamente, ajustar o comprimento. Pronto, as minhas montagens já estão ajustadas da forma que eu quero. Em poucos minutos, a gente mudou todas as configurações de bloco, dimensionais, alongamento, tanto no corte vertical quanto no corte horizontal. Isso é velocidade de projeto, e velocidade de projeto é igual a produtividade.